Boa noite a todos e todas. Meu nome é Clara, eu sou mestranda, hoje participante do NEPIM. Boa noite, meu nome é Daniel, eu também sou mestrando do NEPIM e nós temos a honra, eu e a Clara, de conduzirmos essa cerimônia solene que celebra esse legado, essa história viva, né, que a gente pôde acompanhar nessa hora de documentário. E dando sequência, então, a essa cerimônia, temos a honra de conduzi-la. Então, senhoras e senhores, boa noite a todos. A Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em nome da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde, do Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Social e do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Identidade e Metamorfose, tem a honra de recebê-los na solenidade de homenagem ao nosso querido professor doutor Antônio da Costa Ciampa, fundador do Núcleo de Estudos supracitado. Nosso aplauso. Nesse momento, nós teremos a composição de uma mesa de algumas pessoas que sintetizam essa história do Ciampa também e dessa universidade. E eu quero chamar primeiramente a senhora diretora da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde, professora doutora Márcia Almeida Batista. Nosso aplauso. Também gostaríamos de chamar a senhora coordenadora do curso de Psicologia, professora doutora Elisa Zanerato Rosa. A senhora vice-coordenadora do Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Social, professora doutora Bader Savaia. A amiga e companheira do programa, senhora professora doutora Maria do Carmo Guedes. E a atual coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Identidade e Metamorfose, senhora doutora Cecília Pescatori Alves. Nesse momento, nós passamos a palavra para a mesa, começando com a doutora Márcia Almeida Batista. Tá ligado? Boa noite. Boa noite a todos. É uma honra poder estar com vocês, homenageando o nosso professor Ciampa. Acho que uma universidade que não homenageia os seus professores, que não reconhece o mérito do seu trabalho, é uma universidade que não conhece sua história e, por isso, para mim, é muito importante que a gente possa estar, neste momento, reconhecendo o caminho de aprendizado, o caminho de ensino, o caminho de pesquisa do professor Ciampa. Eu não convivi com o Ciampa pessoalmente, não fui sua aluna, tampouco fui sua orientanda, mas convivi com a faculdade durante todos esses anos. Eu estou aqui há 45 anos agora, bastante tempo, e, portanto, convivi com muitas das pessoas que conviveram com o Ciampa e das consequências do seu trabalho e das suas pesquisas. Eu fiquei aqui pensando por onde começar a falar do Ciampa e acho que falar sobre a sua teoria, falar sobre o imenso trabalho, a sua extensa produção, sobre Severina, seria repetir o que nós, inclusive, já estávamos ouvindo, né? Então, eu optei por estar conversando com os meus colegas que, de diferentes lugares, estiveram com Ciampa, ou trabalhando com ele, ou partilhando com ele pesquisas, ou sendo orientanda, ou tendo sido sua aluna, e vou encontrando um profissional que é humilde, que é aberto, que é curioso,
que é ousado e que é respeitoso. Né? E acho que é isso que fazem as grandes pessoas. Eventualmente, nós temos pessoas que são capazes de produzir até teorias interessantes, mas nem toda teoria interessante consegue ter adeptos a ela, porque eles não têm a condição da proximidade humana que permite que o outro aprenda, que o outro compartilhe e que o crescimento se dê nas duas pontas desta relação. E eu fui encontrando isso, Ciampa. Né? O quanto você cresceu, ajudou a crescer e cresceram juntos. E acho que esta é uma qualidade. Acho que a minha proximidade maior com você foi ter sido professora do seu filho. Nós estivemos juntos quando eu fui supervisora dele no atendimento na clínica. E acho que encontrei ali um filho que admirava o pai. E a gente tem uma experiência curiosa na faculdade de psicologia, porque muitos dos nossos filhos se formaram aqui. Eu mesma tenho 2 que se formaram na psicologia da PUC. E a gente, eventualmente, conheceu os pais, a partir dos filhos, da forma como eles se portavam na faculdade. Alguns alunos pareciam precisar dizer: nossa, meu pai é fulano, meu pai faz isso, meu pai é aquilo. E você tinha um filho que sabia de quem era filho, não ficava ali usurpando o lugar de outros ou discutindo da sua importância, mas que jamais titubeou sobre a importância do que o pai tinha. Não precisava fazer disto uma garganta dentro da universidade. E acho que isso é uma qualidade sua também, né? De ter um filho que tenha certeza da grandeza, da inteligência do pai e que responde a isso na sua forma de ser aluno, na sua forma de se interessar pelo que está aprendendo, na sua forma humilde de se colocar sem ter que dizer: ah, não, eu sou filho do fulano. E isso tem sido um habitué, e eu convivi com alguns alunos que, de fato, faziam muito isso. Então, eu acho que essa é uma outra das suas qualidades. Eu poderia estar aqui dizendo, né, você se formou em 1968, um ano importante, um ano significativo, e fez todo um percurso aqui na universidade, contribuindo também, provavelmente, com a sua postura de aluno. Ninguém chega onde chegou tendo sido um aluno desinteressado daquilo que estudava. Né? Você foi convidado para dar aula, não deve ter sido à toa. Deve ter uma resposta daquilo que você fazia nessa faculdade. E eu não gostaria de me delongar mais, porque excesso de elogio acaba criando a sensação de que não há elogio nenhum. Então, eu vou ficar com as palavras da Ruth, que foi sua orientanda e foi a primeira pessoa com quem eu busquei conhecer um pouco mais sobre você. Né? Foi ele que me ouviu, foi ele que me recebeu com humildade, com interesse e com muita dedicação. Então, eu acho que é essa pessoa que a gente está aqui hoje homenageando com o título de professor emérito. E que bom que você possa hoje usufruir da sua vida agora não mais com a obrigação cotidiana e exercendo o sublime papel de avô, né? De um avô que aprende até com a neta, de um avô que entende o pedido de uma neta e é capaz de fazer um sacrifício, parar de fumar. Então, esse é você. Então, eu parabenizo e, em nome dessa instituição, agradeço o enorme legado que você deu a nós, não só na forma de teoria, mas na formação de um número muito grande de professores que ainda habitam esta casa e de professores que habitam outras instituições. Parabéns. Temos o privilégio de ouvir também a coordenadora do curso de Psicologia, a professora doutora Elisa. Bom, boa noite, Ciampa. Boa noite, os colegas da mesa, quem está aqui
acompanhando, participando dessa homenagem. Queria dizer que é com muita alegria e também com muita responsabilidade que eu venho aqui representar um coletivo muito grande, né? Um coletivo de professores que trabalharam com você no curso de psicologia da PUC de São Paulo, ou que foram seus alunos no curso de psicologia da PUC de São Paulo e que hoje são professores e dão continuidade a esse trabalho. E acho que, sobretudo, um coletivo de muitos estudantes que nós formamos na graduação e que nenhum deles passa pela graduação de psicologia e se torna psicóloga ou psicólogo sem conhecer a sua obra, né? A discussão proposta pelo CIAMPA em torno da questão da identidade como metamorfose ocupa um espaço muito importante da formação em psicologia social da graduação na PUC São Paulo e é uma referência essencial para os estudantes compreenderem uma perspectiva dialética, né, na psicologia, a ideia do homem em movimento proposta pela Silvia Lane e a perspectiva de transformação, né, possível para nós e necessária para nós que atuamos na perspectiva de uma psicologia crítica. Então, quando a gente fala com os alunos da graduação, muitas vezes sobre o que eles tiveram em psicologia social, a referência à história da Severina, a discussão da identidade, a discussão do CIAMPA, é sempre uma ancoragem importante para a gente poder falar da perspectiva dialética, histórico-dialética na psicologia, da perspectiva de uma perspectiva crítica na psicologia e que eles imediatamente reconhecem. Né? Fala assim, lembra lá na Severina? Lembra? Né? Lembra a discussão da identidade? Ah, sim. Então, o CIAMPA, aquele da identidade, sim. Então, eu não tenho dúvida de que todos os estudantes e as estudantes do nosso curso saem marcados, apesar dos diferentes caminhos que vão seguir, né? Saem marcados e marcadas por essa produção tão central e tão importante para nós que buscamos construir uma psicologia social crítica, né? Na medida em que permite construir essa ideia de movimento, de transformação, de historicidade, a partir aí dos referenciais da psicologia social. Queria dizer que CIAMPA acho que tem ainda na sua obra algo que é fundamental para nós, que é a perspectiva de uma psicologia produzida e feita a partir da realidade e para a realidade, né? Então, é isso, a Severina ali, né? Uma pessoa real, de carne e osso, enfim, o quanto dialoga com muitas outras vidas severinas, né? E aponta, portanto, para um projeto de transformação que estamos comprometidos na produção do conhecimento enquanto eu trabalho na universidade. Então, queria aqui, em nome desse coletivo que hoje está nesse espaço da graduação em psicologia, dizer do nosso compromisso com a continuidade desse trabalho, continuidade que não é sempre igual, que é a metamorfose, que é a transformação, enfim, mas que carrega isso do que você produziu, e dizer que a gente tem muito orgulho na psicologia crítica brasileira e na psicologia social crítica brasileira, de ser da PUC São Paulo, porque o CIAMPA é da PUC São Paulo. Né? Então, ter essa referência e dizer você é da PUC, né? Você é deste lugar onde está o CIAMPA, onde está a produção dessa teoria, marca também a presença da universidade, da psicologia da PUC, como uma presença crítica na história da psicologia brasileira. Então, muito obrigada e seguimos aí nessa construção. Temos a oportunidade de ouvir também a vice-coordenadora do programa de Psicologia Social, a professora doutora Bader Savaia. Bem, boa tarde. Fico feliz que o CIAMPA não esteja aqui, que eu tenha a possibilidade de vir mais uma vez prestar uma homenagem a esse amigo querido, a esse orgulho do nosso programa. Em nome do programa, eu posso dizer que ele é um dos nossos orgulhos, junto com a Silvia, implantar uma psicologia social crítica mais séria, rigorosa. Essa que é a grande questão. Não era só, naquele momento, um momento de crítica à psicologia clássica. Ele faz de uma forma suave,
artística, uma construção teórica potente. Eu não sei se você se lembra, na época eu era aluna, vinha aqui o pessoal da CAPES fazer avaliação das nossas teses, dissertações, e falava: isso não é ciência, isso é literatura. Olha o título, olha não sei o quê. Né? O seu título era literatura, mas marcou e transformou e fez com que todos transformassem um pouco a sua concepção do que é fazer ciência e do que é fazer um conhecimento rigoroso. Eu fui colega, entrei na universidade quando você estava saindo, entrei no programa, você já era aluno da Sílvia, e posso dizer que a sua fama era de pequeno gênio. Né? Olha, nossa, ele é o grande gênio da psicologia, veja, ele largou do direito e veio para cá. Então, era aquela admiração pelo Ciampa, um aluno querido da Sílvia, admirado pela Maria do Carmo, pela nossa Iraí Carone, que era uma filósofa que nos metia medo. Né? E ela, até um dos estudos dela foi sobre a obra dele. É uma teoria ou não é? A identidade é uma categoria analítica ou não é? Muito bom esse trabalho. Você tem até hoje, né, Ciampa? Eu dei para você, acho. Você tem. E ela vai mostrando por que é uma teoria e a densidade dessas reflexões. Então, por tudo isso, eu já falei, eu acho que você me instiga e continua instigando. Né? Ainda nós temos muita coisa para pensar. Uma obra é isso. A riqueza de uma obra é aquilo que ela pode gerar de novos apontamentos e críticas. Eu continuo com aquela minha preocupação. Essa ideia rica dele. Nós somos identidade no movimento. Como que eu me mantenho igual a mim mesmo e me movimentando? Essa é uma questão que ainda todos nós temos que debruçar sobre, principalmente agora, nesse momento de polarizações políticas, de identidades cristalizadas e de movimento esse debate que está usando a identidade, vamos manter a identidade do indígena como uma questão política para tirá-lo dos benefícios dos direitos de cidadania. Então, enfim, e cada vez que eu leio o livro dele, quando o seu filho pediu para a gente vir fazer esse depoimento, eu fui reler. Fiquei impressionada das riquezas de reflexões que eu encontrei ali, que eu achei que eu já conhecia demais daquela obra. Não vou listar, tenho vontade de ficar listando todas, mas nesse momento é de homenagem e quero prestar essa homenagem do nosso programa, dizer que é um orgulho tê-lo como nosso docente sempre. Temos a honra também de ouvir a amiga e companheira no mesmo programa, a professora doutora Maria do Carmo. Obrigada. Se cuida, se quiser continuar para cá, eu não tinha certeza se eu poderia vir. Boa noite. Eu não tinha certeza se eu poderia vir, então eu tenho um PowerPoint bem explicadinho do que eu falaria. Então, eu vou fazê-lo... Qual que é aqui? Não tem o nome do Ciampa? Valene, coletânea, cópia. Data, pega por data, por favor. Data de quando? De hoje. Não, tá aí? Não. Bom, ainda bem que eu vi. Acho que não salvou no pendrive. Acho que não salvou no pendrive, viu? Alguém está enxergando? Não, não faz mal. Eu vou... Não, se não está na data de hoje, então continue errado. Eu vou dizer a vocês
Ah, vocês estão se divertindo agora com a lista? Ah, Tem? Tem 21 do 11, mas não é um... não, 22 de 11, não tem? Nada? Não fez mal. Ai, que engraçado. Eu tenho aqui Não tem, não. Estava com o nome de Cian, é isso? Estava com o nome de Cian. já não sei mais. Não, Não pergunte mais nada. Nada, não tem nada. A única coisa que a mesa vai poder ver é isto. Eu vou dizer a vocês, a minha maneira de homenagear Ciampa, mais ainda, foi falar do Ciampa e da sua descendência acadêmica. Porque o mundo é de quem faz. Nós temos estudado um pouco sobre genealogia acadêmica, como qualquer pessoa que se interessa pela história acaba fazendo. Genealogia acadêmica é o estudo da herança intelectual perpetuada por meio de relações de orientação entre estudantes e seus orientadores, com o objetivo de promover a propagação do conhecimento científico e oferecer insumos quantitativos e qualitativos para mensurar as interações. Ela pode ser classificada como honorífica, histórica, paradigmática ou analítica. Hoje, vocês podem encontrar numa plataforma chamada Plataforma Cássia a descendência acadêmica de Antônio da Costa Ciampa. É só colocar Plataforma Cássia e o nome Antônio da Costa Ciampa. E não pode colocar Antônio Carlos Ciampa, né, Ciampa? Tanta gente erra. E lá vocês vão encontrar o seguinte: grande área, ciências humanas. Área, psicologia. Instituição, PUC de São Paulo. Descendência, 523. Vocês não acharam mesmo, né? Eu vou lendo, por favor. Descendência, 523. Não são 523 orientandos. Ciampa teve 130 orientandos, mas a descendência se calcula a partir dos orientandos dele, que, por sua vez, tiveram descendentes. Hoje, um total de 523. O índice genealógico, 8. 8 gerações você já alcançou. Tem outros índices. Eu vou até ler, mas não saberia explicar rapidinho para vocês. Fertilidade, 20. Gerações, 4. 4 vezes 2, pela razão de relações. Primos, 44. Acho que eu sou prima. O único problema dos meus dados é que a data é de abril de 2018. Eu acho que o Ciampa tem alguém que ainda se doutorou ou mestrou com ele em 2019, começo de 2019. Eu acho que compete a vocês do núcleo atualizar esses dados para a plataforma Cássia completá-los. Essa plataforma foi idealizada em 2016. Ela é produto de pesquisa de matemáticos que os futuros robôs da psicologia farão diretamente, sem problema, de novos matemáticos. Mas a plataforma Cássia diz isso tudo do Ciampa. Eu estava trazendo um pouco mais de informação sobre a plataforma para quem estiver interessado em ir atrás do seu orientador. O termo acácia vem de uma árvore linda, linda, australiana. Nós temos aqui também árvores que poderiam fazer bonito perto dessa. De todo modo,
o formato da copa da espécie chamada acácia assemelha-se com os grafos da genealogia acadêmica identificados no contexto brasileiro, ou seja, são compactos em termos de altura, indicando que no Brasil a ciência é jovem, possui poucas gerações de doutores e mestres, mas largos em termos de comprimento. Neste momento, eu preparei para o CIAMPA aquilo que é chamado de paradigmática. Considerado como um dos tipos de genealogia acadêmica mais inserido no contexto científico, utiliza os relacionamentos orientador-orientando para estudar a extensão do conhecimento transmitido entre essas relações. ênfase em como o conhecimento e práticas epistemológicas são transmitidas por meio das relações de orientação. Mas eu ainda vou trabalhar muito na sua genealogia, na sua descendência genealógica, Ciampa. Eu vou continuar fazendo isso. Eu gostaria de fazer para você a árvore no formato mesmo de árvore, como algumas lindas que temos no país. Mas primeiro tenho que conhecer mais um pouco da sua história. Por exemplo, na sequência, o que eu gostaria de fazer? Um quadro no qual se possa ver a relação entre a publicação de Ciampa e as defesas por ele orientadas. É alguma coisa que nós tivemos oportunidade de fazer recentemente para dois personagens da psicologia em São Paulo. Na USP, o professor Isaías Pessotti, na PUC, a professora Silvia Lane. Para nossa sorte, e principalmente para a sorte de vocês, a árvore de Silvia Lane tem como descendente, um dos primeiros, o Antônio Ciampa. É uma pena que eu não possa mostrar para vocês a descendente acadêmica do Ciampa. O que eu tenho aqui que ia deixar de presente para ele são muitos dos 130 orientandos de Ciampa. Na ordem, escolhemos apenas os que têm pelo menos 6 orientandos. Já tiveram 6 orientandos. De qualquer maneira, nós começamos com Roberto Eluani, da Unicamp. Aqui ele aparece apenas como Unicamp, mas ele é FGV também, com 183 orientandos. Na sequência, a Ruth Lopes, da Faculdade de Ciências Humanas, em Ciências da Saúde, área Saúde Coletiva, com 56 orientandos. Em seguida, Marília Gomes Godoy, com 47, e é uma pessoa da antropologia. Depois, Marisa Todescan Batista, também da psicologia, instituição não identificada, descendência 24 orientandos. Depois, a Luísa Ferreira de Lima, psicologia, Universidade Federal do Ceará, 22 orientandos. Wilson Alves Pedro, não consigo lembrar desse menino, Ciampa, que chato. Da sociologia também. Eu quero mostrar a vocês essa variedade de áreas de conhecimento na vida do orientador Ciampa. O Wilson Pedro também é da sociologia, com 9 orientandos, por sua vez. Temos mais 4, mais uma, com 8 orientandos, que é a Débora Glina, também da ciência da saúde, saúde coletiva. Ela trabalha numa instituição chamada Mental Clinic, Psicologia Clínica, assessoria em saúde mental. Depois, Leni Lanza, da enfermagem, também na Pontifícia Universidade Católica, com 8 descendentes. Depois, Cecília Pescatori Alves, na psicologia, também da PUC, com 6 dependentes. Descendentes, desculpe, dependentes não, fica fria.
e Soraya de Paiva Cruz, aquela beleza de trabalho que a gente lembra bem, também da psicologia, mas na Paulista Júlio de Mesquita Filho. Critério para a seleção, pelo menos 6 descendentes, para ficar tudo numa caixa só. Do total de 130 orientandos, 9 tem 5 ou menos, e vocês vão encontrar mais informações sobre todos eles na plataforma Cássia. Ela foi concebida com o intuito de documentar as relações formais de orientação no contexto de programas de pós-graduação brasileiros. E isto é feito utilizando dados disponibilizados pela plataforma Lattes. Então, se alguém deixou de preencher alguma coisa, Ciampa, está faltando gente. Mas acho que não. Quando eu digo que gostaria de fazer para você um quadro como esse que nós vimos para a Sílvia, você sabe, Ciampa, o cruzamento das dissertações e teses orientadas com a produção de Ciampa, mencionada nas referências bibliográficas dos trabalhos, me permitiriam dizer alguma coisa que a gente conseguiu dizer para a Sílvia. Vocês sabem quando Sílvia publica pela primeira vez um texto intitulado sobre uma redefinição da psicologia social? Ela publica isso exatamente após o seu mestrado. Você faz o mestrado no ano seguinte ela consegue redefinir a psicologia social pela primeira vez. Por que redefinir? Porque em sala de aula ela já vinha tentando definir segundo uma perspectiva que não fosse de dados criados em culturas diferentes da nossa. Logo após o mestrado do Ciampa, ela fala sobre identidade social e suas relações com a ideologia. Ideologia foi o primeiro conceito na vida de Silvia Leire. O professor principal na vida dela, segundo ela própria, teria dito para ela, teria dito em sala de aula no primeiro dia que a psicologia é uma ciência ideológica. A partir daí, Silvia Leire decidiu que ia estudar psicologia da linguagem. Então, ela traz para nós, na universidade, aqui na PUC, essa preocupação com a linguagem. 2 conceitos fundamentais para a sua proposta: ideologia e, agora, com a dissertação do Ciampa, a dissertação ainda, identidade. Com esse conceito de identidade, ela vai se desligar definitivamente do conceito de personalidade, que foi o nome com o qual a disciplina chegou no Brasil. A disciplina de psicologia social chegou no Brasil em 1933, com a ajuda do professor Briquet, famoso Briquet, que teria escrito o primeiro livro de psicologia social no país. A disciplina se chamava Psicologia Social e da Personalidade, e, segundo Briquet, na sua aula inaugural na Escola Livre de Sociologia e Política, ele dizia: esse é o futuro da sociologia. Não foi, virou da psicologia. Por quê? 2 anos e meio depois de dar aula de psicologia social e da personalidade para alunos de ciências sociais na Escola Livre de Sociologia e Política, o Briquet entrega a disciplina para uma psicóloga, que começa o curso dela. Nós achamos também um livro onde ela anotava as aulas dela, porque o livro do Briquet são anotações de aula. E da Noemi Rudolph achamos também não é um livro, é um material devidamente encadernado como sendo livro, mas eram as aulas ainda datilografadas, naquele tempo dela, e mais, mimeografadas a álcool, então com aquela cor e aquele texto de mimeógrafo. E ela diz na primeira aula dela: não existe uma disciplina chamada psicologia social. O que existe hoje é a tentativa de sistematização de um conhecimento que todos trazemos, desde que nascemos, senão não saberíamos viver em sociedade. Os exemplos são maravilhosos. Por que a criança conhece primeiro os passos da mãe?
Que competência é essa do nenê, que não tem teoria nenhuma para isso? Mas é quem traz o conforto. É quem traz a mamadeira ou o seio. É quem traz a fralda para trocar. Hoje vai misturar um pouco essas coisas, mas, enfim, é da infância que a criança aprende a viver em sociedade. Então, vocês, alunos de ciências sociais, que estão pensando que existe uma disciplina chamada Psicologia Social e da Personalidade, é uma disciplina, é um conteúdo que todo mundo tem um pouco, alguns mais, outros menos, mas todos temos um pouco. Então, essa disciplina, Psicologia Social e da Personalidade, entregue na mão de uma psicóloga, deixou de ser Psicologia Social e da Personalidade, passou a ser Psicologia Social. Na verdade, quem descobriu isso foi a Sílvia, quando não se conforma com essa disciplina que vem de outras culturas e de outra área. Veio da sociologia e veio de outras culturas que não a nossa. E dizer isso é importante quando a gente lembra do Ciampa. É do Ciampa um pequeno texto que fala do brasileiro. Um belo texto que fala do brasileiro e que coloca para nós quem pode ser este homem nesta cultura brasileira. Quem não leu ainda devia ler. Do mesmo jeito que eu gosto muito de dizer, quem não leu o que é Psicologia Social de Sílvia não sabe o que a Sílvia pensa de Psicologia Social. Eu acho que os autores que merecem ser lidos são os clássicos. Ciampa, você é um clássico. Gosta do termo? Escolhi para você. Você é um clássico da psicologia brasileira. E, pelo jeito, conforme o Aloysio estava anunciando, quem sabe da latino-americana e, quiçá, de outras psicologias que tomarem, como a Niela fez, ensinando para a Sílvia, que a relação intercultural é que tem que ser estudada para você recuperar novas categorias universais para o homem. E, em história, a gente acha que quem faz a psicologia, quem faz a história, não são os temas, os eventos, os acontecimentos, são as pessoas. Eu gosto muito e vou continuar estudando, a partir da sua história, o que é possível dizer ainda sobre você. Mas eu não o fiz ainda. Vou fazer. Muito obrigada. Agradeço ao Augusto ter encontrado o PowerPoint, mas ele não serviu. O pendrive. O pendrive, é. E também a continuadora do legado, a atual coordenadora do NEPIM, a professora doutora Cecília Pescatore. Querido mestre, bom, eu pensei muito o que eu ia dizer hoje para você, né? Nesse momento de homenagem. A minha indecisão não era porque não tinha nada para dizer, mas muito pelo contrário, porque vivemos uma longa jornada e eu tinha muita coisa e tinha que fazer algumas escolhas. Então, eu decidi expressar em poucas palavras algumas das vivências na longa jornada que nós tivemos junto, ou que eu tive com você. Eu vou pedir licença para você e para todos, para eu ler, porque eu fiquei com medo de não conseguir dizer todas as coisas que eu quero dizer, né? Ser tomada por alguma questão extra. Ciampa, te conheci em meados da década de 1980, quando cheguei à PUC de São Paulo, no programa de pós-graduação em Psicologia Social. Naquele momento, eu buscava subsídios para uma atuação profissional que pudesse ser comprometida com a realidade social brasileira. Naquela época, eu vinha de uma atuação com adolescentes institucionalizados.
e isso estava me abrindo perspectivas de uma atuação profissional que eu ainda não tinha visualizado. Meu primeiro encontro aqui na PUC foi com a Silvia Lane e com a professora Maria do Carmo Guedes, na minha entrevista de seleção para o mestrado. Encontro este que me marcou profundamente, e me fez ter a certeza de que eu estava num caminho novo e com muitos desafios. No decorrer do mestrado, foi um conjunto de mestres e intenso estudo me abriram muitas perspectivas e possibilidades, mas também muitos conflitos e desafios. Mas o nosso encontro como orientador e orientanda foi feito pelas mãos de Silvia. E eu digo literalmente pelas mãos, porque ela me pegou pela mão e disse assim: vou te apresentar um ótimo professor que vai poder orientar o seu trabalho. E me dirigiu a você, que me acolheu com dedicação ao meu tema, generosidade e compreensão. E eu vou enfatizar a compreensão porque, ao longo do mestrado, tive 2 filhos, o segundo e o terceiro. Quer dizer, foram muitas licenças, minha e sua também. Ainda bem que, naquela época, a gente não tinha um tempo tão apertado para terminar um mestrado, porque, senão, já era, eu não ia fazer nunca. Mas também, neste período de elaboração do mestrado, foi intensa a aprendizagem, tanto teórica, profissional, como também de militância. Seu apoio intelectual, seu exemplo de ação, na relação com o aluno e com a produção de conhecimento, me possibilitou desempenhar com mais segurança o papel de mestranda, professora, doutoranda e integrante da Abrapso. Me lembro que, quando fiz o concurso da Unital, eu tinha 24 horas após o sorteio do tema para elaborar uma prova didática. Aí liguei para você e disse assim: Ciampa, me dá uma ideia, como é que eu dou essa aula? Era um tema enorme. Aí você me disse uma frase teórica e depois disse assim: vai em frente que você consegue. Isso me possibilitou, em poucas horas, elaborar uma aula e passei no concurso. O que eu aprendi com aquilo? Que a confiança de quem você admira, depositada em você, é fundamental para que você possa enfrentar qualquer desafio. No início dos anos 1990, suas preocupações com a construção da psicologia social se intensificaram. Já tínhamos no núcleo várias produções sobre identidade. Sueli, você lembra? Já tínhamos iniciado as pesquisas sobre políticas de identidade e você deu continuidade a esse empenho com a criação da oficina Metamorfose. Executamos trabalhos de pesquisa fora da universidade, e foram muitos. Neste caminhar, nossa relação de mestre e aluna foi se transformando em uma parceria que contemplava admiração, respeito, e se metamorfoseava em uma amizade repleta de afeto. Assim foi que, quando você assumiu como editor da revista Psicologia e Sociedade, pude compor com uma equipe maravilhosa a comissão editorial, sob sua liderança. Essa foi uma experiência sem igual, pela dinâmica, competência e clima democrático que conduziu um trabalho com tantas exigências políticas e acadêmicas. Trabalhamos junto também no programa de pós-graduação da Universidade de São Marcos. Colegas, então, em atuações diferentes, só intensificou nossa amizade e nos proporcionou várias metamorfoses. Nunca nos distanciamos, mesmo quando as obrigações decorrentes da minha atuação profissional como docente me ausentaram do NEPIM. De modo que,
quando, mais recentemente, em 2014, você me pediu para acompanhá-lo no NEPIM, já que eu havia me aposentado da Unital e estava me dedicando à PUC, não pude recusar o convite. Mas não podia avaliar que, em tão breve tempo, você iria se aposentar e me faria um novo pedido para continuar o núcleo. Essa tarefa representava uma honra, mas um novo desafio, que eu só pude empreender por conta dos anos que estudamos e trabalhamos juntos, mas, fundamentalmente, pela relação de parceria que formamos. Agradeço muito a confiança, o carinho e, mais que tudo, a amizade prenha de afeto que me dedica. Espero estar correspondendo à confiança em mim depositada, mas tenha certeza, Ciampa, que, para isso, eu tenho contado com a colaboração de muitos que você também formou e nutriu o desejo de continuar construindo o que você genialmente iniciou, uma teoria sobre identidade. Estão nessa empreitada, tenho contado com o esforço e dedicação do Jura e dos parceiros de outras instituições e de seus amigos e de todos que já estiveram no NEPIM ou que estão atualmente, assim como alunos e colegas da PUC. Ciampa, serei grata eternamente por estar sendo meu mestre e me ensinar os caminhos para a produção do conhecimento e a gentileza para orientar um aluno. Por estar sendo um companheiro de tantas jornadas acadêmicas, profissionais e de militância. Por me possibilitar perceber que a postura de humildade diante das adversidades não precisa representar uma fragilidade. Muito pelo contrário, segurança nas decisões. Em meu nome e de todos no NEPIM, seremos eternamente gratos por você estar sendo nosso grande mestre e amigo dedicado. Estendo minha homenagem a Liliane, sua esposa dedicada e querida, por quem dedico todo o meu afeto. Obrigada, querido mestre. Bom, depois de todas essas falas tão importantes, né, que acrescentaram tanto para nós, a gente também gostaria de, para finalizar essa mesa, a gente quer passar uma mensagem em vídeo do senhor coordenador do Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Social, professor doutor Salvador Antônio Mireles Sandoval, que, por conta de um compromisso profissional, não pôde estar conosco essa noite, mas fez questão de deixar registrada a sua homenagem. Bom, boa tarde. Eu estou... primeiro, para você, Ciampa. Entre nós dois, esquece o público. Queria te parabenizar. Eu acho que está muito merecido esta homenagem. Eu sinto muita tristeza não poder estar aqui também para comemorar com você, mas de um rolo em termos de uma passagem para Lima, que era para setembro, mas, como você sabe, na PUC a fundação não liberou dinheiro e tive que renegociar. E esta era a única semana que lá eles podiam me receber na PUC em Lima. Por isso não estou aqui, mas eu estou te mandando este recado via as novas tecnologias, né? Você merece esta homenagem, está de parabéns e receba um grande abraço meu, né? E espero que, apesar de você ter sido homenageado e não estar mais na PUC, você deixe de aparecer. Eu espero que você volte várias vezes. Pelo menos esta vez você volta com a sensação que não tem que trabalhar. E é tudo prazer, ok? E a gente vai te esperando aqui. Mas eu queria só fazer umas reflexões da nossa vida juntas, porque nós passamos esse mais de 30 e tantos anos juntos no programa da Psicologia Social na PUC, né? E nesse período eu queria deixar registrado que você foi primeiro
como colega e companheiro de trabalho, uma pessoa exemplar, entende? Esse nunca teve problemas, sempre trocamos informações e conversas, nunca teve momentos que a gente não teve, pelo menos dentro da correria do que é a PUC, a pós-graduação, chance de trocar algumas ideias e você contar o que você estava lendo, o que você tinha pensado, a gente se sentar e tomar uns cafés, né? E por isso a gente teve uma colaboração dentro dos parâmetros que a PUC permite, que foi muito agradável. Como colega, você foi uma pessoa absolutamente leal, sempre disposto a ajudar e colaborar no programa, né? E também como colega, eu acho que eu vou ter que atestar de que você fez uma questão que eu acho muito importante, exemplar, porque não é tão comum, que na academia brasileira você pegou um tema e desenvolveu esse tema ao longo da tua carreira, o estudo da identidade. Okay? Porque tem uma tendência de pessoas na academia brasileira, um pouco dado pelas pressões da CAPES, de pensar seu interesse intelectual como supermercado, ou mais ou menos como mercado de moda. As pessoas pulam de um tema para outro porque esses temas são de moda. E você não, você ficou dedicado ao estudo da identidade, seja identidade sendo em um momento o tema da moda, sendo no momento outros temas e não sendo identidade. Mas isso permitiu você fazer um trabalho consistente com teus alunos, umas reflexões importantes, trazer novos autores como Habermas para a área do estudo da identidade, que não seria possível se você tivesse pensado sua carreira em termos de mercado de moda ou temas de moda, né, como muitos outros fazem, e deixam de realmente desenvolver um projeto intelectual como você desenvolveu. E eu acho que isso é importante, não só porque o projeto intelectual é importante, porque identidade, na verdade, na psicologia social no Brasil, tem seu ponto de partida aqui com você e o núcleo de identidade, né? Porque, na verdade, se não tivesse sido teu núcleo de identidade, o tema de identidade teria se perdido, eu acho, dentro da psicologia social, dentro desse supermercado de modas temáticas, que determina muito o que as pessoas vão pesquisando, né? Às vezes pulam de sapato a gato tematicamente, e na consequência disso que as pessoas não percebem que eles deixam de produzir intelectualmente uma coisa realmente valiosa. Isso você não fez, você ficou com identidade, independentemente do que as pessoas gostavam ou não, inclusive dentro do próprio programa, achando que talvez fosse um tema antiquado, e na verdade você vai ser um dos importantes que contribuiu na psicologia social brasileira em termos deste campo temático, produzindo também alunos que posteriormente vão dar mais aprofundamento ao tema, mas que na verdade você virou referência no Brasil para estudos de identidade. Isso é muito importante, né? E tem poucas pessoas que se tornam referências, se você pensa dentro da psicologia, e essas pessoas que se tornam referências são aquelas que passam longe do mercado de moda temática e ficam trilhando seu interesse intelectual e desenvolvendo e aprofundando isso. Isso é admirável, porque você não encontra muitas pessoas que têm essa trajetória. É admirável porque, na verdade, você estava sempre disposto a discutir o enfoque de identidade com qualquer pessoa, que é outra característica não comum na academia brasileira. Das pessoas, na verdade, estão dispostas a debater suas perspectivas com outros colegas, né? E nesse sentido, pelo menos da minha perspectiva, nós sempre tivemos um grande intercâmbio entre a discussão de identidade e a discussão de consciência política, né? Agora, eu acho que esse vai, apesar
eu gostar de ter sucessora. A Cecília, eu vou sentir muita falta dessas nossas conversas aqui. Eu acho que eu vou ter que treinar a Cecília a ser mais como você, e a gente sentar uns cafezinhos e falar mais sobre o que nós estamos pensando e trocando ideias sobre o que você pensa como identidade, como eu penso a consciência política, né? Esse eu vou ter que tentar induzir aqui de novo, porque esses eram momentos bem legais, né? Aunque eram poucos, dado o ritmo da própria universidade, né? Agora, como amigo, eu vou sentir muita falta e mais de como intelectual você voltar, e eu quero que você volte a visitar o programa como amigo, porque realmente você foi nesses 30 e mais anos um grande colega e amigo aqui no programa, né? E isso é um problema da passagem das pessoas, em que nós vamos perdendo esses grandes amigos na medida que pessoas vão se aposentando, etc. Mas, como aposentado, pode voltar e visitar. E a gente vai ter festas de novo na tua volta, né? Mas como amigo, você sempre se demonstrou leal. Como amigos, você se demonstrou uma pessoa que não estaria disposta a se envolver nos picuinhos da academia, em termos das guerrinhas de vaidades, que também permeia nosso meio acadêmico, né? E apesar de ser uma pessoa que construiu uma projeção nacional dentro da psicologia social, que contribuiu em uma forma em termos de manter identidade como sendo uma temática de referência da psicologia social, você nunca deixou isso te induzir a entrar nas guerras das vaidades, como a gente vê muito na academia brasileira. E isso também é muito raro neste ambiente, entende? Porque o ambiente é mais ou menos pautado não só em termos do que as pessoas fazem, mas também com quem eles podem brigar. E eu acho que você trilhou uma trilha que era bem mais acadêmica e bem mais, vamos dizer, primeiro mundo, que era, na verdade, essa é a contribuição àquilo que você produz. E aquilo que você produz, tanto intelectualmente como também entre os sucessores. E o resto fica apenas para os que querem perder seu tempo nessas brigas de vaidades. E isso também eu acho que contribui muito para a nossa amizade, porque não tinha nenhum problema da vaidade em nossa amizade, apesar de cada um trilhar sua própria perspectiva dentro da psicologia social, né? E aí você ganhou o respeito de toda a comunidade da psicologia social, não só na PUC, mas fora, em termos, né? Vai ser por isso que, num certo momento, a psicologia social Cabrapso vai pedir você ser editor da revista, entende? Porque você era um nome de consenso de uma pessoa que podia assumir uma tarefa importante para a construção da área da psicologia social no Brasil, né? E essa é uma questão importante, porque quando teus pares te reconhecem por isso, não porque você saiu e tentou conseguir isso, mas porque por teu trabalho, contribuição e personalidade, você é visto como sendo uma pessoa a ser chamada para auxiliar na construção da comunidade. E nesse sentido, esse é muito importante, que para mim foi muito caro em termos de nossa relação, porque na ausência ou na falta desses personalismos, a gente temos uma excelente amizade, né, até agora e ao longo desses tantos anos, né? E eu acho que isso é muito importante. E eu acho que também a contribuição é importante porque ele ajudou a manter o programa Psicologia Social da PUC como sendo um programa de referência dentro do país, né? E por isso tem que lutar para manter o núcleo, para o núcleo dar essa continuidade de ser um dos elementos de referência, que fez com que este programa seja reconhecida nacionalmente como um programa de referência dentro da área de psicologia social, né? E isso parte dessa tarefa que foi construída desde a Sílvia. Você pode ter um pedaço e por isso merece esta homenagem que as pessoas estão fazendo. Eu estou muito triste que eu não vou estar aí, mas
Eu vou estar aí vicariamente através desse vídeo que a Suelen está fazendo, né? Mas aí depois vamos nos encontrar e te dou o teu abraço de homenagem que eu tenho para você. Tá bom? Ok? Felicidades nesta homenagem. A reitora da universidade, professora doutora Maria Amélia Anderi, também não pôde estar presente, mas também deixou uma mensagem que eu vou ler para nós. Ao NEPIM e ao professor doutor Antônio da Costa Ciampa, agradeço muitíssimo ao gentil convite. Infelizmente não poderei comparecer. Ficam aqui meus cumprimentos ao professor Antônio da Costa Ciampa, que muito contribuiu para a área em que atuou na psicologia social e para a nossa universidade. Meu caloroso abraço ao querido Ciampa, cordialmente. Agradecemos a presença e a fala das convidadas e convidamos o homenageado, professor Dr. Antônio da Costa Ciampa, para receber a homenagem em nome de toda a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Convidamos também a professora doutora Márcia Almeida Batista para entregar-lhe as flores. Senta aqui, tá? Vem pegar as flores para ele. Vou levar para ele. Você já não quer ficar assim, aqui, ó. Se é o melhor. Você não quer sentir lá na mesa? Vamos já? Põe ele aqui. Agora tira a outra, né, meu? A gente já... vou pôr ele sentado aqui já. Pode sentar. Para a posteridade. Não, você senta. Hoje é seu dia de areia. Os demais vamos aplaudir. Aplausos. Nós vamos tirar ele, essa cadeira tá fica de pé. Agora chega mais perto, né, gente? Vem ficar do lado dele. A gente faz um Photoshop. Mas você está atrás dele, ó. Você não tá podendo sair. Aí, ó. Você é. Professor, o senhor quer que eu leve até o seu filho? Está pesado? A mesa pode se sentar. Professor Ciampa, minhas palavras representam o NEPIM, aqueles que já passaram, aqueles que estão aqui, aqueles que virão também, porque tem gente aí a caminho. E numa frase só, sintetizando esse grupo, digo o seguinte: por fim, em nome do NEPIM, de todas as pessoas que já passaram pelo núcleo e de todos que agora seguem seu legado, queremos agradecer pelo acolhimento carinhoso de sempre e por ser muito mais que um professor, um verdadeiro mestre e amigo.
Para isso, nós queremos convidar a Suelen, que tem uma singela lembrança representando os integrantes do NEPIM. Nosso muito obrigado. Para dar continuidade à solenidade, pediremos que as convidadas se dirijam à plateia e que o homenageado permaneça na mesa juntamente com a professora Cecília Pescatori Alves. Vocês não sabem como é duro isso daqui. Está emprestado isso aqui. Vou tirar. Senhoras e senhores, nesse momento nós daremos início ao Sarau Metamorfose, disponibilizando o microfone para que todos aqueles presentes que quiserem deixar sua mensagem, sendo breve, nós temos essa oportunidade de agora se manifestar. O microfone está aberto. Quem é o primeiro? À vontade. A gente vai combinar que as pessoas chegam aqui, se apresentam e fiquem à vontade para falar. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Eu sou o Marcelo. Eu entrei para fazer o meu mestrado com o CIAMPA em 2006. Depois me alonguei fiquei um tempo ausente. Em 2010 voltei para fazer o doutorado e terminei recentemente. O que eu tenho para falar é breve. Eu tive uma experiência fora. E assim que eu voltei para o Brasil, tive a oportunidade de conhecer o Aloísio, que foi um orientando dele, e que me trouxe para cá. E a partir daí a minha jornada não parou mais. Então, assim, eu não tenho só a agradecer todo o conhecimento acadêmico no qual eu pude ter acesso com a sua presença, mas também no homem que eu me transformei tendo acesso à sua pessoa. Então, eu queria agradecer do fundo do coração tudo que eu pude aprender. E se eu hoje estou lecionando numa boa universidade, eu devo a você. Obrigado. Boa noite, eu sou Cida, sou do Núcleo do Sandoval. Eu entrei no mestrado em 2014 e não sabia quem ia me entrevistar, morrendo de nervoso, como todo mundo fica. Aí ele me deu, era o professor Sandoval e o professor Ciampa, já me deu um sorriso, eu falei, ai, nossa, que bacana, né, vou conseguir falar. Aí falei, expliquei tudo. Quando eu saí, eu falei, nossa, mas quem era aquela pessoa, aquele senhor que me entrevistou? É o professor Ciampa. Falei, gente, se eu soubesse antes, eu caía. Porque a gente ouve tanto falar do trabalho, do que ele significava. Imagina você ser entrevistada por ele. E aí, depois, já me enchi, já me achei, né? Quando a gente sai do país e vai apresentar trabalho fora, aí a gente fala, somos da PUC, temos aula com o professor Ciampa, com a professora Bader, fica todo mundo assim. Né? Então, eu quero dizer que foi um orgulho ter sido, nas duas vezes, no mestrado e no doutorado. O senhor fez a entrevista e eu me senti segura de falar aquilo que eu queria trabalhar e recebi muitas ofertas depois disso e estou aqui no segundo ano do doutorado. Eu agradeço a entrevista porque é um momento que a gente está sofrendo muito, saber se vai entrar ou não na PUC São Paulo. Parabéns pela sua trajetória. Quem sabe um dia a gente consegue chegar lá. Muito obrigada.
Eu sou a Sueli Sator e eu acho que eu sou a primeira orientada do CIAMPA que defendeu que defendeu uma tese, não uma dissertação com ele, né? Quer dizer, quando eu entrei aqui na PUC, no mestrado, ninguém queria me pegar como orientanda, né? Todo mundo podia ter me feito o diabo da cruz. Aí, quem me pegou foi o CIAMPA. Lembra, CIAMPA? Eu entrei aqui em 83 e em 84, 85, o CIAMPA me pegou. E aí, então, eu me distanciei, né? E quando eu entrei para o doutorado, eu queria estudar a identidade do paralisado cerebral, que eu também sou, né? E eu queria um orientador, assim, que pudesse me acompanhar. E você, eu via que você não podia me acompanhar naquele momento, né? Aí eu pedi para a Bader e também conversei com você, com a Bader, e estava todo mundo afirmativo, né? Aí eu fui para a Bader. Mesmo assim, eu não larguei a identidade, não. Continuei com a identidade, e eu acho que a identidade é e vai continuar sendo o tema de sempre, um tema infinito, tá? Que vira e mexe, quando a gente conversa com uma pessoa com um problema, no fundo, o problema dela é de identidade. Entendeu? Boa noite a todos e todas. Ficar mais aqui assim para poder olhar para vocês. CIAMPA, é muita alegria poder estar aqui hoje, nesse momento de homenagem a você. Fico muito feliz com essa parceria entre você e a Cíntia, que foram meus 2 professores queridos, que me iniciaram na pesquisa em psicologia social. Então, eu fico muito grata nesse momento, mas não só como aluna que fui, mas também como representante da Abrapso. Queremos parabenizar e agradecer você por toda a sua trajetória e o quanto você nos auxiliou a construir esse processo. Então, fica aqui nosso abraço, nossa gratidão e nossa admiração pelo seu trabalho. Mais alguém? Agora eu vou ter fé. Essa merece aplausos, né? Boa noite. Eu tive o prazer de ter contato com o professor CIAMPA em 2003, quando eu passei pelo processo seletivo na mão da professora Bader e fui secretária do programa. O professor CIAMPA era um professor que, nos seus dias de aula, ele passava lá para conversar comigo. A gente batia vários papos. Eu estava fazendo uma graduação tardia e ele me ajudou muito a terminar o meu trabalho. Eu fui graduada em 2009. Então, professor, eu só tenho de falar para você que você fez parte da minha vida, do meu conhecimento. E você é maravilhoso.
voluntários? Ciampa Ruth, eu vim aqui depois das aulas, eu vim para te dar um beijo. Falei, oba, vou tacar um beijo no Ciampa, né? E não me esperava que eu fosse te agradecer o percurso que eu passei com você. Eu acho que eu não tinha um perfil assim totalmente acadêmico, e acho que você soube me acolher e me mostrar que isso também era academia. Então, no momento que você foi me mostrando, né, na minha dissertação, como a literatura poderia ilustrar os temas ligados ao envelhecimento, né, foi muito legal. Lembro também de alguns momentos com você, como no Dia da Defesa, que você finalizou a tua fala dizendo que o que não estava escrito é porque eu ainda estava digerindo, e que você tinha certeza que depois eu colocaria em cena esse material, né? E acho que eu acreditei nisso, né? E fiz parte, junto com a Vera, de um grupo que construiu a gerontologia. Acho que muito por esse aposta, assim, esse teu apostar em mim, né? Nem sempre eu me comportei muito bem com você, como quando você passou pela cirurgia, pela primeira cirurgia, que eu exigi que você me orientasse, que eu tinha o direito, né? Acho que eu nem podia pensar, né, nesse teu sofrimento, eu não admitia, eu queria estar perto de você, e tive toda a corda da Liliana, né, que me dizia, não, vem aqui, venha, ele pode sim te orientar, tal, né? E você me acolheu, mesmo estando aí no processo de recuperação muito delicado, né? E acho que você hoje me deu um outro presente, porque quando Maria do Carmo mostra na tua genealogia, né, que eu fui uma das tuas orientandas que mais produziu, né, que é uma descendente aí, eu fiquei toda envaidecida de poder dar esse presente em retribuição a tudo que você investiu em mim. Muito obrigada, Ciampa. Bom, eu acho que eu represento a geração que chegou agora por último, né? Então, eu e o Cláudio, a gente deu uma lamentada lá atrás, né? Falou assim, 6 meses de Ciampa na nossa vida, né? De pertinho. A gente teve o prazer de ter sido entrevistados, né? E entrar no programa com ele como orientador. E aí, professor, eu queria, assim, te tranquilizar, porque a Cissa e o Jura, eles têm a essência do acolhimento que eu escutei tantas pessoas dizerem hoje, né? Porque desde que eu cheguei aqui na PUC, eu cheguei em 2018, né, para o doutorado com o professor, e eu me senti assim, meu Deus, é por amor, o que é isso, né? Assim, é muito bom estar no núcleo, fui muito acolhida, e os amigos me ajudavam muito, Suelen, maravilhosa, nossa presidenta, porque eles ajudam muito mesmo, a gente se sente muito bem. E aí, hoje, ouvindo, né, algumas pessoas, quase todas as pessoas que vieram aqui na frente, que foram seus orientandos, falam do seu acolhimento. Então, assim, a Cissa, né, o Jura, que está lá no nosso núcleo toda semana, eles têm essa essência. O senhor deixou uma boa herança. A gente continua sendo acolhido e é muito bom fazer parte do NEPIM, né? E também do programa de psicologia social, né, da PUC, que a gente encontra tantas pessoas que eu sempre sonhei em poder estar do lado, né, ou lendo lá, e eu sei que ou estão aqui ainda ou saíram daqui. Muito obrigada, professora, e muito obrigada ao programa também.
muito estranho no ninho. Eu não sou da PUC, não sou psicólogo, e a única coisa que nós temos em comum são as fotos do Morte e Vida Severina, da qual eu fui autor. É engraçado como depois de 54 anos, por aí, né, uma amizade que permanece, né, e nós não somos tão próximos, né, mas é engraçado como nesses 54 anos é uma amizade que sobreviveu, e a razão de hoje eu estar aqui para homenagear o caro mestre da PUC. Parabéns. Eu sou Hiroto Yoshioka, está nas fotos. Ex-arquiteto. Bom, a gente sabe que tem muita coisa envolvida em todas essas falas, né? Muitas histórias de vida que se entrelaçam com a do próprio... Oi? Como é que é? Ah, tá. Vai lá, eu dou desconto, vai lá. Tem que falar aqui, gente. Isso é explorar, sabe? Amigo, irmão, companheiro, padrinho de casamento, né? E tantas outras coisas. Desde nosso tempo de invasores da PUC, né? Passando por tantas caminhadas do DCE, do TUCA, né? Do Morte e Vida Severina, da criação do Núcleo de Estudos de Identidade, junto com o nosso antigo amigo Zé Roberto Maluf, né? Até os dias de hoje, em que você entrega à PUC e entrega à psicologia social um grande legado. Eu não quero falar da convivência que nós tivemos, mas eu queria dizer que todos os seus ex-alunos, né, todos os seus ex-orientandos, trazem você no coração, por tudo que já foi dito aqui. Mas todos eles, e esta PUC e a Abrapso, somos todos extremamente gratos a você, por sua acolhida, por sua proteção nos momentos difíceis, pelo seu abraço amigo, pelo incentivo e por você fazer daquilo que você ensina um modo de vida pelo qual você trata as pessoas. Acho que eu, como amigo, seus ex-orientandos, seus amigos, e esta PUC, inclusive numa sala que é muito especial, porque aqui você defendeu o seu doutorado, né? Só temos a agradecer a você. Acho que todos nós podemos dizer, obrigado, Ciampa, você faz parte de nós. Acho que sintetizou bastante, né? A fala do Jura, muito do que a gente viveu e vive ainda. E agora a gente gostaria de agradecer a todos pelas falas e convidar o professor a falar um pouquinho e uma fala de encerramento para a gente, por favor. Vocês não podem imaginar
o quanto que eu estou emocionado. Isso me dificulta até para falar. A minha vida foi uma grande felicidade para mim. E todos vocês, a todos vocês, eu sou devedor desse acolhimento, do trabalho. E não quero estragar a noite chorando. Embora esteja muito emocionado. Obrigado. Obrigado, obrigado. Me fizeram chorar. De emoção e de felicidade. Acho que falo por todos quando digo que é a gente que agradece, viu, professor? E antes da gente finalizar, a gente também queria mencionar apenas que alguns ex-orientandos, amigos e admiradores do trabalho do professor Ciampa, por motivos pessoais e ou profissionais, não puderam estar presentes nessa noite, mas também fizeram questão de lhe enviar mensagens que foram impressas e serão entregues ao homenageado. Agradecemos à PUC, agradecemos ao Programa de Psicologia Social, agradecemos ao NEPIM e convidamos todos para esse coffee break. Boa noite a todos. A PUC